Olá, a paz do Senhor Jesus, eu sou a missionária Tânia e estou aqui para dar um dos meus testemunhos, né? Na verdade, esse testemunho foi a pedido da irmã Yágara, minha querida irmã Yágara lá do Sul. Beijão, minha querida, saudade de você, né? Que Deus continue abençoando a você e a sua família. Mas antes de eu começar a dar um testemunho, eu quero dizer para você que orei a Deus, pedi orientação a Deus e pedi a Deus que quando eu fosse, dar esse testemunho, como eu estou fazendo, que eu não fosse apenas falar, mas que realmente você que está ouvindo, vendo esse vídeo, que você possa receber algo da parte do Senhor, um renovo, que a sua fé ela possa ser aumentada, que você realmente possa crer no Deus de milagres, porque Deus opera milagres, Deus faz maravilhas acontecerem, basta crermos, amém? Antes de eu começar a dar o testemunho, eu quero ler com você um versículo da palavra do Senhor, que está aqui em Salmos número 46, primeiro versículo, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia, glória a Deus por essa palavra tão maravilhosa, Porque nós sabemos que Deus se faz presente. Glória a Deus. Bom, eu aos 3 dias de nascida, eu já fui parar numa creche, E por que isso aconteceu? Porque eu era filha de mãe solteira, e a minha mãe, na época, tinha tuberculose. E as crianças que nasciam, naquela época tudo era mais difícil, de mães assim, eram separadas das mães, porque não tinha mesmo condição, Mas, enfim, fui para o orfanato e quem tomava conta, esse orfanato não, uma creche, dessa creche, era esse casal aqui, tá vendo? Irmão Otávio, irmã Lourdes. A foto não tá tão nítida, afinal de contas são 53 anos, mas eu creio que tá dando para vocês verem, eles. Então eles tinham essa creche ali em Petrópolis, na cidade de Petrópolis. E eu fiquei nessa creche por volta de... eu entrei recém-nascida, acho que eu saí dali com uns 5 anos. Por quê? Porque a irmã Lourdes, ela foi convidada para ser diretora de um orfanato, lá em Secretário. Secretário, me parece que é o 3º, 4º distrito de Petrópolis. Mas o pessoal aí de Petrópolis sabe aonde fica Secretário, Bem conhecido. E esse orfanato, na época que ela foi convidada, era um orfanato muito bom, apesar de ser a estrutura ali do orfanato ser pobre, Era um orfanato pobre, mas era muito bom. Por quê? Porque nós tínhamos ajudas. Aqui eu tenho uma foto aqui do refeitório, tá vendo? Natal nós recebíamos essas sacolas. Nessas sacolas tinha biscoito, tinha roupa, tinha brinquedo. E para nós realmente era uma festa. Deixa eu ver se eu acho aqui uma outra foto. Ah, sim, essa aqui, ó. Nós, principalmente em dias de visitas, que essas pessoas iam lá levar donativos, nós ficávamos uniformizados, tá vendo? Olha aí os nossos uniformes. Então era muito bom. Tinha pessoas que cuidavam de nós, lavavam as roupas, cozinhavam, então era maravilhoso. E mais ainda, o orfanato era um orfanato cristão, então às vezes a pessoa pensa assim, poxa, mas sua vida foi tão triste. Não, claro, tem momentos difíceis, Afinal de contas, eu fui para a creche, depois orfanato com 3 dias de nascida, saí do orfanato, já tinha quase 18 anos. Mas era um orfanato cristão, inclusive, deixa eu ver se eu acho aqui a foto, tá aqui. Porque dentro do orfanato tinha uma igrejinha, Olha só, a irmã Lourdes aqui com as crianças, tá vendo? Nós cantávamos nessa igrejinha, corinhos, ouvíamos as palavras.
tínhamos a escola dominical, ouvíamos historinhas bíblicas e orávamos. Eu lembro que a irmã Lúcia colocava a gente em grupos e a gente orava e era uma bênção mesmo, sabe? E eu até lembro uma vez que Deus usou uma menina para falar comigo, olha que interessante. E falou que me levaria a vários lugares e que realizariam sonhos, né, na minha vida. E eu louvo a Deus por isso. Um dos sonhos que Deus me realizou foi até nesse que eu conheci a Iágara. Recentemente estivemos em Israel, eu e meu esposo, era um dos sonhos, né? E louvo a Deus porque Deus é o Deus que realiza sonhos. Então era um orfanato muito bom. Porém o Brasil, ele viveu uma crise terrível. Não sei te falar, eu era muito nova, então não sei te falar a época que foi essa crise. Mas foi uma crise muito grande, eu devia ter uns 14 para 15 anos. E as pessoas que ajudavam o orfanato, elas pararam de ajudar, do nada. Eu lembro que o irmão Otávio ia, né, atrás dessas pessoas, pedindo ajuda, e elas falavam, não tem como nós ajudarmos. A minha empresa faliu, enfim, ninguém mais quis ajudar o orfanato. Mas esse casal, né, eles não abandonaram o orfanato. Ali nós tínhamos cerca de 60 crianças e o irmão Otávio, na época, ele era aposentado, ganhava 3 salários mínimos. E com esse dinheiro, o que ele fazia? Ele pagava água, pagava luz, né? E ele comprava muito macarrão. Eu lembro que chegava macarrão, que ele comprava, fubá, sal. Eram essas 3 coisas que eu tenho assim lembrança. Por quê? Porque lá no orfanato a gente que plantava, nós fazíamos tínhamos uma hortinha ali, né? Só que aquela hortinha para nós, ela acabava assim, muito rápido, né? Afinal de contas, eram muitas crianças ali, então começava a nascer um pouquinho, a gente já ia lá e pegava. E a gente plantava muito alfavaca. Alfavaca é um chá, para quem não conhece. Então, nosso café da manhã era assim, a gente tomava alfavaca e comíamos angu, né? Por isso que ele comprava tanto fubá. E na hora do almoço era um macarrão comprido, e a gente fazia, né, aquele macarrão com sal. A irmã Lúcia fazia aquele macarrão com sal para nós. E só que foi apertando, a situação foi ficando cada vez mais difícil. E eu lembro que um dia a irmã Lourdes, eu tô procurando aqui antes de continuar falando, deixa eu mostrar essa foto para vocês. Vocês estão vendo aqui? Aqui é um bolo. E mesmo através do bolo, ela ensinava a palavra de Deus para nós. Esse bolo, ele era feito uma vez por ano, né? Ela recebia donativos, né? E atrás e faziam esse bolo. E esse bolo comemorava o aniversário de todas as crianças do orfanato. Tinha criança que não sabia quantos anos estavam fazendo, né? Porque, como eu disse, elas eram colocadas lá sem registro, sem nada. Aquele orfanato, na verdade, era um orfanato de crianças abandonadas, né? Mas o interessante nesse bolo, que você pode ver que aqui tem uma coroa, e essa parte aqui, ó, tá até escrito, né, céu, e aqui inferno. Então, mesmo no aniversário, ela gostava de dar uma explicação pra gente, o que era o céu, o que era o inferno, como nós alcançaríamos a coroa. Era maravilhoso, por isso que eu falo, era um orfanato cristão. Então, por mais que passássemos provas, mas é incrível, sabe? Hoje, o que eu sou, o que eu aprendi, foi porque eu fui parar ali naquele orfanato. E eu louvo a Deus por isso. Mas um dia, sempre, né, o irmão Otávio saía. Todos os dias ele saía para estar pedindo donativos, né, para alimentos para levar para o orfanato. Só que estava muito difícil, as pessoas já não ajudavam mais. Mesmo sendo orfanato, as pessoas não queriam ajudar, alegavam que não tinham condições de ajudar o orfanato por causa da crise no Brasil. Então, às vezes, ele chegava com uma sacolinha, assim, de alguma coisa,
Mas você pensa bem, para 60 crianças, né? Mas, graças a Deus, tínhamos o nosso macarrãozinho ali, que ele comprava, como eu já disse, mas não era fácil, não era fácil. Eu vi ali tristeza no coração daquelas crianças. Eu lembro que uma vez, claro que eu não vou citar, mas se esse vídeo chegar até ela vai saber, né? Vai estar lembrando disso. Eu lembro uma vez que uma menina, ela estava tão chateada com a situação, porque a gente já não jantava mais. Era só aquele chá com angu, isso quando tinha um angu. E o almoço, já não tínhamos mais o jantar, então dava fome, né? E eu lembro que ela quis cortar os pulsos, mas graças a Deus eu vi na hora e eu pude estar aconselhando, né? Mesmo com tão pouca experiência, estar aconselhando ela a não fazer aquilo. E ela realmente não fez, mas ela falava para mim que a vontade dela era morrer, que ela não queria viver. Para que ela iria viver se ela tinha sido abandonada pela mãe, pelo pai? Então ela não via sentido na vida, mas graças a Deus, Deus me usou ali no orfanato e ela desistiu de fazer aquilo. Então um dia a irmã Lúcia chegou para mim e falou assim, Taninha, na verdade, que na época, né, eles me chamavam de Taninha. Ela falou assim, olha, meu esposo tem saído, tem arrecadado muito pouco, eu vou ter que sair para ajudar ele, para poder pedir também, porque senão daqui a pouco a gente não vai ter nem mais o que comer, porque tá acabando, porque criança, irmãos, é difícil, você sabe, né? E eu vou sair com ele e você vai ficar responsável aqui no orfanato. Quando ela falou aquilo, eu levei um susto, falei assim, mas logo eu, eles não vão me obedecer, ninguém vai me respeitar. Ela falou assim, vai sim, eles vão te obedecer, vão respeitar. E ela até antes de sair pediu que eles fizessem isso, né? Que eu estaria ali na liderança, né? E que me respeitassem. Olha só a foto, tá vendo? Ó, a irmã Lúcia, o irmão Otávio, com as crianças. E, inclusive essa fila aqui... É porque aqui é o refeitório, tá vendo? Aqui do lado é o refeitório. Essa fila é o seguinte, que na porta do refeitório tinha uma sirene. E quando nós tocássemos, não era qualquer um que podia tocar aquela sirene, né? Tinha as pessoas responsáveis, as pessoas que podiam, né? Quando a sirene era tocada, era porque ou tinha que falar alguma coisa muito importante, ou era comida, né? Que ia dar alguma coisa para eles comerem. Então as crianças vinham e formavam uma fila e assim era feito, né? Era o que tinha que fazer. E eu tô vendo aqui mais fotos, tá vendo? Olha, bate uma saudade dessas crianças, sabe? Aleluia. Bate uma saudade assim, enorme. Afinal de contas, foram anos juntos, né? Então, como eu disse, ela saiu e com o irmão Otávio eu fiquei ali com as crianças. Eu tenho algo aqui para mostrar para vocês. No orfanato, na época boa, como eu falo das vacas gordas, nós tínhamos, tá vendo, uma salinha. Aqui era a nossa sala de aula, né? A nossa escolinha. Foi aqui que eu estudei, tá vendo? Aleluia. Era simples demais, muito simples. Mas eu aprendi a ler, escrever, né? E eu glorifico a Deus por isso. Então, desculpa, ela saiu. E nós, as mais velhas, por isso que quando eu vi a Sônia aqui, que eu falei, né? Ela era a minha melhor amiga no orfanato. Essa aqui, ó. Ai, que saudade da Sônia. Nós tínhamos grupos, nós tomávamos conta de grupos de criança, porque como não tinha mais pessoas ali, né, funcionários, então, por exemplo, eu tomava conta, por exemplo, de 6 crianças, outro tomava de 5, outra de 4, e assim, né, os mais velhos tomavam conta dos menores, penteando cabelo, alguma coisa assim, sabe, dentro do possível. E eu era chamada ali de tia, né? Aquelas que tomavam conta eram chamadas de tia. E uma vez, eu preciso achar essa foto é muito importante. Tá aqui. E uma vez,
Olha bem para esse menino aqui, tá vendo? O nome dele é Edinho. Ele fazia parte do grupo que eu tomava conta. Ele virou para mim e falou assim: tia Tânia, eu tô com tanta vontade de comer biscoito. Eu confesso para os irmãos que aquilo me tocou de uma forma assim, sabe? Eu chorava por dentro. Porque realmente aquelas crianças não comiam biscoito, ó, tinha muito tempo, mas muito tempo. E criança, tá vendo? Olha só ele aqui, acho que tá dando para ver direitinho, esse aqui, né? E criança é assim, irmãos. A outra ouve e começa a falar também. Então ali já tinha aquele grupinho meu falando: ah, tia Tânia, eu tô com vontade, eu também tô com vontade de comer biscoito, quanto tempo e tal. Irmãos, tá arriscado ter criança, né? Na época que não sabia nem o que era isso, sinceramente. E aquilo me deixou assim muito, sabe? Falta até palavras. E eu lembro que eu fui na sirene. Eu apertei aquela sirene, vieram as crianças, né? Como eu já mostrei na foto. Claro que não foi aqui o ocorrido, mas só para vocês terem ideia como que isso acontecia. E eu comecei a falar com aquelas crianças. Fiquei num patamar assim, acima. E comecei a falar com aquelas crianças. Falei assim: vocês querem biscoito, não é isso? E elas: ah, a gente quer biscoito, tia Tânia. A gente quer biscoito. E eu falei para aquelas crianças: irmãos, desculpa, mas eu me emociono toda vez que eu dou esse testemunho, porque é muito forte. Eu vivi isso, sabe? Eu tô realmente testemunhando algo que eu vivi. E eu falei assim: então nós vamos orar. Vamos pedir ao Papai do Céu para que mande biscoito para nós. E comecei a explicar para eles: não, mas vocês têm que orar com fé. Não é orar só por orar, mas tem que orar com fé, crendo que Deus vai ouvir a sua oração e vai mandar biscoito, porque Ele só vai mandar se você orar com fé. E ali eu lembro que começamos a orar e você só via a criança orando, falando assim: Papai do Céu, manda biscoito. Papai do Céu, eu tô com vontade de comer biscoito. E aquilo, irmãos. Eu lembro que eu comecei a orar. Eu falava assim, minhas palavras, né? Deus, não ouve a minha oração, não. Eu sou tão falha. Eu sou muito falha, Deus. Eu não mereço que o Senhor ouça a minha oração. Mas ouve, Deus, a oração dessas crianças. E terminado ali a nossa oração, meu esposo chegou, a minha bênção, né? Terminada a minha oração, cada criança, né, foi para o seu lado lá. E as que ficaram perto, eu via que elas ficaram alegres com aquela oração. E eu ainda falei: ó, se te der fé, Papai do Céu vai mandar biscoito. Passado ali um tempo, como eu disse, o orfanato ele era todo aberto, né? Tanto que quando a irmã Lourdes foi sair com o irmão Otávio para fazer os pedidos e tal, eu fiquei até com medo de alguma criança fugir, porque era bem aberto o orfanato, tá vendo? Não tinha muro, então era bem aberto. Se alguma criança quisesse fugir, poderia fugir. E no orfanato era assim. Mostrar essa foto aqui, na época boa essa foto, né? Você pode ver que tem uma rua ali embaixo. Então, quando alguém chegasse, um cachorro que passasse, as crianças falavam: o cachorrinho passando lá na rua. Então, não passava nada despercebido, não. Então, passado mais ou menos, eu não tenho assim muita noção de quanto tempo levou, mas entre 1 hora, 1 hora e meia, eu creio que não passou de 2 horas, apontou um carro lá embaixo. E quando apontou o carro, a criança logo viu, né? E começou a falar: tia Tânia, tem um carro subindo. Naquilo, eu sou sincera, eu nem lembrei de biscoito, não. Eu
pedi que as crianças subissem, graças a Deus elas obedeceram, subiram. Só ficou comigo a Sônia, tá aqui a Sônia. Sônia, se esse vídeo, tá vendo? Se você vê, né, esse vídeo, entre em contato comigo. Tô com saudade de você, amiga. Quanto tempo, né? E quanta experiência. E as crianças foram, ficou a Sônia, mais uns 2 comigo. E quando o carro chegou, saiu uma pessoa, um senhor, né? Na época, sei lá, eu acho que ele devia de ter entre 35 e 40 anos. E ele virou para mim e falou assim, que queria falar com os responsáveis. E eu expliquei para ele o que estava acontecendo. Ele não questionou, ele apenas disse, ele falou assim, eu trouxe aqui uns alimentos para o orfanato. E você recebe? Eu falei assim, sim, eu recebo. Ali ele abriu, né, o carro e começou. E eu vi que tinha muita coisa ali dentro, muita coisa. E chamei mais uns 2 para estar ajudando a carregar aquelas coisas para o refeitório. E de repente nós vimos as caixas de biscoito. Eram 3 caixas de biscoito, aquelas caixas grandes, sabe? De biscoito maisena. E eu lembro que quando a Sônia, né? Quando a Sônia pegou uma das caixas, quando ela ia, que nós nos encontramos, ela olhou para mim como se diz, olha, Deus mandou os biscoitos. Glória a Deus por isso. Então, resumindo, aquela pessoa, aquele senhor foi embora, né? Aquele homem foi embora. Tinha muito tempo que ninguém ia lá. E depois daquilo também, ninguém voltou lá. E nós tínhamos uma regra no orfanato, que quando, né, chegasse, mesmo no caso da época boa, nenhum de nós podíamos abrir nada. Quem podia mexer, né, ali nos donativos era só a irmã Otávia e a irmã Lourdes. Era essa regra. Porque eles iam distribuir para as crianças, enfim, né, eles iam fazer ali de acordo, né, até mesmo para aquilo poder durar. Mas eu confesso para vocês que eu toquei a sirene, as crianças vieram, eu comecei a abrir as caixas, eu, a Sônia, e a distribuir o biscoito para as crianças. Eu louvo a Deus, isso aconteceu há muitos anos atrás, mas para mim é como se tivesse acontecido hoje. Eu ainda me emociono, eu glorifico a Deus, eu louvo a Deus, sabe, por ter visto esse milagre, por ter participado desse milagre. Então, o que eu quero dizer para você, se você não crê mais em milagres, isso não.